você não conhece, diga a paz do Senhor, bom dia, seja bem-vindo a este lugar. Sai do seu lugar se você puder, se você não for tímido, cumprimente, fale a paz. Eu acho que já pode apertar a mão, né? Então aperta a mão, depois passa álcool. Seja bem-vindo. Isso também é ser igreja. Amém, irmãos? Isso também é ser igreja. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto isso, pronto. Amém? Então hoje nós vamos dar início a mais uma jornada na Palavra de Deus, no Novo Testamento. Vamos estar começando hoje, estudando um pouco sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é fundamental na igreja do Senhor: a unidade da igreja. Amém? Então pega a sua Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, a capital da Ásia Menor naquele tempo. Efésios capítulo 1. Efésios fica no Novo Testamento. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Quem puder ficar de pé, também fica de pé. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Efésios, versos 1 a 13. Amém? Todos acharam? Diga amém. Eu achei. Glória a Deus. Querido, se você quiser dar glória a Deus, se você quiser dar aleluia, se você quiser aplaudir o Senhor, aqui você tem liberdade para fazer tudo isso aí. Amém? Que a palavra do Senhor diz: onde há o Espírito, há liberdade. Agora, liberdade não é libertinagem, tá? Liberdade. Amém? Diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade, em algumas traduções, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo Senhor. Acho que a pilha aqui acabou. Som aí. Vamos lá. Parei no versículo 7, não foi isso? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Venha. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pai, nós te adoramos mais uma vez, te louvamos e te bendizemos nessa manhã, Senhor. Pedimos ao Senhor, nos mostra, nos revela, fala aos nossos corações, toma os corações dos presentes aqui, toma os corações dos presentes que vão ver essa mensagem depois. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo, para que nós possamos compreender, entender, ouvir o que Teu Espírito tem a nos dizer nesse dia. Muito obrigado mais uma vez, Espírito Santo, amigo, intercessor, que está aqui nesta manhã. O Senhor tem liberdade, Espírito de Deus, para operar no nosso meio, para falar aos nossos ouvidos, para falar aos nossos corações, para curar, para libertar. Faz o que o Senhor bem entender, Pai. O culto é Teu, a adoração é para Ti, o louvor é para Ti, Senhor. Não são para homens. A honra, a glória é para Ti, ó Pai. Que nós possamos diminuir a cada dia, que nós possamos desaparecer a cada dia, que o Senhor venha sempre estar em evidência, Senhor, porque Tu és, nós já cantamos isso, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio e Tu és o fim. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento aí. Carta de Paulo aos Efésios. Então a gente primeiro começa com o contexto histórico, para a gente entender. Depois a gente vai para o contexto geográfico, para a gente também entender. Seria bom se eu tivesse aqui um slide até para mostrar para vocês como é que fica até melhor, mas eu vou tentar passar em uma linguagem bem simples, para todo mundo possa compreender. Aqui eu não vou falar nem aramaico, nem hebraico, nem grego, porque não domino essa língua. Mas o contexto histórico é: quem é o autor dessa carta? Quem escreveu essa carta aos irmãos que estavam em Éfeso? O apóstolo Paulo. Qual foi o ano que alguns teólogos discutem? Entre o ano 60 depois de Cristo até o ano 62 depois de Cristo. E qual é a finalidade? Qual é a função? Qual é o tema desta carta de Efésios? Cristo, cabeça da igreja, e a sua igreja, a noiva. Essa carta de Paulo aos Efésios nos traz muito conhecimento dos dias de hoje. É uma linguagem viva para a igreja de hoje. Por quê? Porque a igreja precisa viver a unidade em Cristo Jesus. Infelizmente a igreja não tem vivido essa unidade. Mas eu não vou falar disso, não vou entrar nesse tema, porque não me cabe a mim falar e julgar nada disso. Então, no ano 62, depois de Cristo, Paulo escreve, preso, em Roma, esta carta para aquela igreja que estava em Efésios. E essa carta, ela é conhecida como uma carta circular. O que significa uma carta circular? Ela foi dirigida para os Efésios, mas também ela circulou entre as igrejas da Ásia. Só para vocês entenderem, naquela época a Ásia, que a Bíblia fala, não é a Ásia que nós vemos hoje nos livros de geografia, nas aulas de geografia que a gente identifica no mapa.
né? Éfeso é uma cidade que hoje, se você parar para analisar, fica localizada no país que se chama Turquia, né? E se um dia o Senhor me permitir e eu tiver grana, dinheiro para voltar a viajar, eu quero voltar e quero conhecer Grécia, Itália e a Turquia e voltar a Israel, porque ali é um berço de conhecimento. Eu não sei porque que tem gente que tem dinheiro que quer, não, eu quero ir para Nova York, eu quero ir, é legal, é bom, eu quero ir para Paris, mas se eu tivesse grana e tivesse dinheiro, eu queria voltar lá, eu queria fazer uma viagem de conhecimento, de aprendizado, porque isso traz um grande conhecimento para isso aí sou eu que estou pensando. Mas se o Senhor quiser, Jesus, manda aí que eu quero aprender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Contexto geográfico: Ásia Menor, hoje Turquia. Havia um templo pagão em Éfeso, um templo dedicado à deusa com D minúsculo, chamada Diana ou Artemis, que era muito venerado pelaquela população de Éfeso naquele tempo. Em Éfeso habitavam gregos, romanos, macedônios, judeus e cristãos que se converteram e que se reuniam como igreja naquele lugar. Uma das primeiras viagens de Paulo a Éfeso, ele encontra justamente esses irmãos cristãos e Paulo pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Ele disse: não conheço o Espírito Santo. Vocês foram batizados por quem? Nós fomos batizados pelo batismo de João. E Paulo: então vocês precisam ser batizados em nome daquele que vive e reina, Jesus. E Paulo rebatizou aqueles irmãos. E Paulo clamou ao Senhor e orou para que o Espírito Santo descesse sobre aqueles irmãos. E aqueles irmãos receberam o Espírito Santo de Deus. Diga comigo: uma igreja precisa ter vivo o Espírito Santo como chama viva. Você faz parte dessa igreja? Porque o Espírito Santo é aquele que nos dirige, é aquele que nos conduz. Eu preciso ser batizado do Espírito Santo. Eu preciso, ter uma chama viva dentro de mim, queimando. Porque senão eu viro um religioso. Não, eu vou para a igreja domingo, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou lá, eu vou cumprir o que eu tenho para cumprir, fazer o que eu tenho para fazer, vou lá, o pastor me olhar, me ver, o bispo me ver, olha, eu estou aqui. E não é isso que é ser cristão. Ser cristão é você ter uma chama viva 24 horas por dia, 7 dias por semana na sua vida. Você queimar. Você está entendendo comigo? Diga glória a Deus. Então já deu o contexto histórico, já deu o contexto geográfico. Vamos para a introdução da carta. Os versículos 1 e 2, Paulo escreve, preso em Roma, estava preso. Ele faz uma declaração de quem ele é. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele faz a declaração dizendo: olha, eu sou apóstolo pela vontade. E quando eu li isso, eu estudei, reestudei, aí eu faço a mesma declaração. Eu sou pastor hoje pela vontade de Deus, irmão. Vontade é dele, né, Felipe? A vontade é do Pai. Tem muita gente que tem vontade de ser algo que Deus não chamou para ser. E Paulo muitas vezes se apresenta como um apóstolo abortivo, um apóstolo que não participou ali diretamente do ministério de Jesus como os outros, mas ele se declara: eu sou apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. E ele escreve aos santos que estão em Éfeso. Éfeso é uma cidade importante na Turquia, na Ásia
menor. Tinha um porto, tinha um comércio, uma localização geográfica boa. E tinha também um comércio religioso em Éfeso, por conta do templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então muitos comerciantes tinham as suas lojinhas que vendiam ali as suas indumentárias, vendiam os seus santinhos, vendiam as suas imagens para Diana. O comércio era forte, o turismo religioso também era forte, porque muitos da Ásia iam para aquele templo. E quem é que chega lá para mudar tudo isso? Não foi Paulo, não. Jesus chegou através de Paulo. E ele começa a pregar naquele lugar. E ele começa a transformar, fazer uma metanoia na mente daqueles que eram idólatras, naqueles que buscavam outros deuses. E há uma grande conversão naquela cidade. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então Paulo começa falando isso: a vós, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que é um cumprimento que muitos crentes estão deixando de fazer. Paz do Senhor, irmão. Não estou vendo mais isso. Graça e paz, irmãos. E não é só um cumprimento, não. É uma declaração. Eu desejo a paz para você. E você deseja a paz para mim. Os judeus, quando se encontram, eles se cumprimentam com shalom, que é a paz. E essa paz que nós declaramos é a paz que Jesus falou. A paz que excede todo o entendimento. Então a gente não tem que deixar os costumes do mundo sobressair por aquilo que o Senhor colocou em nós. Paulo faz essa declaração: a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele fez 3 viagens a Éfeso. 3 viagens missionárias ele fez a Éfeso. Na terceira, ele permaneceu por cerca de 3 anos em Éfeso, pregando, doutrinando, ensinando, fazendo aquilo que o Senhor chamou para ele fazer: ser o apóstolo. E a partir de Éfeso, toda a Ásia conheceu Jesus. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você: onde é a sua Ásia? Onde é a sua cidade? O que você tem feito para anunciar Jesus aonde você mora? Na família que você está inserido, no trabalho que você está inserido, na escola que você está, na faculdade que você estuda. Você tem sido um Paulo, você tem sido um servo, você tem sido um discípulo, porque Paulo sabia o chamado que Deus tinha dado para ele. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Como o tema de hoje é a unidade da igreja, estava acontecendo ali, depois das conversões dos irmãos, judeus estavam se convertendo, né? Macedônios estavam se convertendo, romanos estavam se convertendo. Vamos pegar assim: judeus estavam se convertendo e gentios estavam se convertendo, só para ficar bem, né, objetivo. E aí começou uma divisão ali. Os judeus achando que teria que fazer a circuncisão, voltar a cumprir a lei de Moisés, e os gentios não. E aí houve uma confusão, a mesma coisa que aconteceu em Gálatas. E Paulo: não, eu preciso ir lá para resolver isso, apagar esse incêndio. E Paulo diz: irmãos, nós fomos chamados para a glória de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, atrás de você, diga assim: meu irmão,
você foi chamado para a glória de Deus. Diga assim: não importa se você é judeu, ou se você é grego, ou se você é gentil, o que importa é que você foi chamado para a glória de Deus. Pode aplaudir a Jesus, quero beber água. Agora vamos pegar os versículos 3 a 6. Vamos ler de novo para a gente destacar alguns pontos aqui importantes. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Esses três pequenos versículos aí, tem muita riqueza de detalhe, tem muita coisa aqui para a gente compreender. Primeiro, versículo 3. Veja que Paulo faz uma declaração dizendo: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Paulo está usando o verbo, aí é aula de português, que eu não era muito bom, saía da sala, fugia. Mas ele está usando o verbo aqui no passado. Nos abençoou. Todas as bênçãos, todas. Eu estou falando para você, todas as bênçãos, Deus já preparou para mim e para você. Todas. Imagine aí, mas é algo impossível. Deus já preparou para mim e para você. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Tudo está preparado. Todas as coisas já foram preparadas. Outra coisa que eu quero dizer para você: você não é amaldiçoado. Você é bendito em Cristo Jesus. Nós somos benditos em Cristo Jesus. Se nós temos Cristo Jesus, nós somos abençoados. Então, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais estão prontas. Aí tem irmão que tem mania de dizer: não, eu vou lá que eu vou buscar minha bênção. Não, eu vou lá porque eu vou fazer o corredor da vitória. Não, eu vou lá porque eu vou buscar a chave que abre as portas do algo impossível. Já está pronto. Já foi feito. Os aproveitadores se aproveitam disso. Venha buscar. E aí eu fiquei comparando com os mercadores de Diana que estavam lá em Éfeso. Compre aqui a estátua da deusa Diana. Leve aqui a chave da estátua de Diana, que ela vai abrir os seus caminhos. A água que purifica os caminhos está aqui, venha buscar. E o povo ia lá comprar. Jesus já preparou tudo isso. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a água, ele é o fogo, ele é a porta, ele é a chave. Entendeu, irmão? Está entendendo, irmão? Está aqui escrito. Senão Paulo não tinha escrito isso aqui, né? Antes de você nascer,
você é uma bênção. Deus nos escolheu antes de você nascer. Você já é uma bênção. Nós somos uma bênção. E já está pronto, meu irmão. Já está pronto, já está preparado. E aí vem o versículo 4, que ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser formado, Deus já me amou, já te amou. Ele me ama, Ele te ama. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia, eu tenho um projeto. Pega aqui para Felipe, meu filho amado. Vou escolher Felipe hoje aqui. Eu amo esse menino. Eu vou fazer ele assim e tal. A mãe dele vai ser baixinha, vai ser cheia do Espírito Santo. O pai dele vai ser alto, esbelto. Ele vai ter um monte de filhos. Filhos espirituais e filhos carnais. Eu já escolhi ele porque eu amo ele. Ele vai cantar para mim, ele vai me adorar, ele vai pregar a minha palavra. Mesma coisa ele fez com você, meu. Está entendendo? Diga agora. Nos elegeu. E outra coisa, a gente não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para chamar a atenção de Deus. Para que Ele te ame mais. Agora, não significa que você tenha obrigações para cumprir, deveres para fazer na sua comunidade local, na sua igreja local. Ele te ama. E você foi escolhido por Ele. E aí eu peguei o termo eleição. O que significa essa eleição? É escolha, meu irmão. É escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. Isso é ser eleito. Então eu escolho, né, fazer parte disso, Senhor, porque eu creio no Teu Filho. Então, se eu creio no Teu Filho, Ele vai derramar o Seu amor, porque Ele quer um povo, Ele quer uma igreja, uma noiva. Ele preparou essa igreja e Ele elegeu esta igreja. Agora só faz parte dessa igreja quem escolhe Cristo. Eu escolho Cristo. Não tem outro candidato, não existe outro. Eu fui escolhido por Ele, entendeu? Nós fomos escolhidos por Ele. E nós escolhemos Cristo. Não tem aquela história de Barrabás e Cristo, não. É Ele. Eu escolho Jesus. E nós podemos chamar essa eleição de uma eleição cristocêntrica. Que eleição é essa, pastor? Sim, cristocêntrica. Onde é uma união entre eu e Jesus. Entre você e Jesus. Cristo é o centro. Ele é o cabeça. Agora, Ele te elegeu, Ele te escolheu para que você seja salvo. Você quer isso? Eu quero. Então, para eu ser salvo, eu escolho Cristo. Porque Ele nos amou desde a fundação do mundo. Diga assim para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor tem um projeto para a minha vida. E eu quero fazer parte desse projeto. Deus tem um projeto para você, tem algo para fazer na sua vida, através de você. Como diz aquela canção, Ele está em você, Ele mora em você. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Abra aí o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34. Volte um pouquinho. João 13, 34. Olha o que o apóstolo João escreve aqui. Se Ele me ama, Ele te ama. Ele disse isso aqui, ó.
meu pastor? Tudo bem? Está sem Bíblia hoje? Está sem a Bíblia hoje? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Então, antes de você amar a si mesmo, antes de você amar a seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o Senhor já te amou. E Ele está dizendo que você tem o dever de amar ao seu irmão. Você tem coragem de hoje de manhã de chegar para seu irmão que está atrás de você, que às vezes você nem gosta dele, e dizer, eu te amo? Você teria coragem de fazer isso? Eu te amo, meu irmão. Faça isso agora de manhã. Faça isso. Olhe para quem está atrás de você aí na frente. Eu te amo no amor de Cristo. Isso se chama unidade da igreja. Isso se chama unidade da igreja. Então Paulo está dizendo aqui, antes de criar o mundo, Ele já te amou. E ele disse, ame uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Aí no versículo 5, vamos para Efésios de novo, Paulo diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que significa nos predestinou? Uma confusão muito grande com essa palavra predestinação. Uns têm uma linha que acham que não, o Senhor predestinou alguns para ser salvos, outros para não serem salvos. Não, o Senhor predestinou uma igreja santa, então eu não vou entrar nesse mérito não. O que eu entendi é o seguinte, que Ele nos predestinou, nos escolheu para sermos filhos através da eleição. Então, se Ele me escolheu e me amou, e eu escolhi Ele, entendeu? Eu automaticamente sou predestinado para participar dos propósitos dEle para a minha vida. Compreenderam, irmãos? Então eu sou predestinado para ser filho pela adoção. Antes eu estava desgarrado, eu fazia o que eu queria, eu era um filho desobediente, eu não conhecia a Deus. Mas a partir do momento que eu conheci a Deus, que eu escolhi, eu sou predestinado por Ele. Eu decidi e Ele decide por mim. E ainda tenho mais. Eu ainda tenho direito àquilo que acontecerá com o seu povo, ou seja, a sua igreja. Você quer fazer parte disso? Vamos abrir mais uma carta aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Primeira Pedro 2, 9 e 10. Para quem não sabia escrever e ler, Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, foi perfeito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançares a...
Então eu fazia parte de um povo que não tinha misericórdia, que não tinha nada, não tinha direito a nada. Mas agora em Cristo eu tenho direito. Você pode declarar: eu sou parte de uma geração escolhida por Deus. Eu sou parte do sacerdócio real, uma nação santa, separada, um povo que foi adquirido pelo sangue de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, irmão? Nós andávamos separados de Deus, desgarrados. Paulo está dizendo isso. Agora Ele nos chamou. Venha Felipe, venha Magali, venha Davi, venha Rubens, venham todos. Eu quero trocar as suas vestes, eu quero mudar você. Venha, igreja amada minha, venha. Está entendendo, irmão? Quando o diabo olhar para você, ele vai olhar para você e ver as suas vestes manchadas com o sangue do Cordeiro. Está entendendo, querido? Nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Versículo 6, vamos para Efésios de novo. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Querido, Deus te fez para a glória dele. Ele te tornou filho para que nós possamos agradar a ele, para que a glória seja para ele, não para mim, irmão. Sabe? O centro não está nos homens. O centro não está naquele que, com muita gente idolatra, o homem. Não, o centro é o Senhor. Ele é o primeiro, o início e o fim. E para que ele me tornou filho? Para que eu possa agradar a ele, para que eu possa dar a glória para ele. E outra coisa, há um propósito na nossa redenção. Sabe qual é o propósito? Diga para o irmão que está do seu lado. O propósito para a sua redenção é que você possa glorificar o nome do Senhor. Para que você possa agradar a Deus naquilo que você faz, naquilo que nós fazemos. Deus te alcançou e te tornou filho para que você possa adorar Ele, para que você possa agradar a Ele. O propósito é esse. Cristo em nós, esperança da glória. Repita comigo: Cristo em nós, esperança da glória. Você pode aplaudir a Jesus para beber uma água? Versículos 7 e 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Rapaz, Paulo pegava as palavras. Como é que ele encaixava essa concordância de palavras, né? E agora de manhã eu estava conversando com o Netinho lá em casa, que a gente estava repassando, reestudando, e eu gosto de conversar com ele, que ele lembrou algumas coisas, né? Inclusive, uma das coisas que eu esqueci até de falar é: se você quer aprender mais sobre esta carta de Éfeso, volte lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 18, 19 e 20.
Você vai ver ali os feitos, né, dos discípulos do apóstolo Paulo ali em Éfeso. E o grego, que era uma língua usada, e eu estava falando com ele de manhã, ele, meu tio, por que o grego? Eu falei, porque o grego era uma língua muito falada. Por que não o latim? Não, porque o latim vinha dos romanos. Mas o grego era uma língua específica. Tinha era como se fosse o inglês hoje. Hoje em dia você chega em qualquer parte do mundo, você joga o seu inglês, você está tranquilo. Se não souber falar o inglês, joga o espanhol. Você passa tranquilo. Agora, se você for meter o portunhol, aí, rapaz, como eu passei vergonha, né? Tentar falar e você acha eu ficar quieto. Usa o Google Tradutor, que é melhor. Então, as palavras que Paulo usava, os verbos, é tremendo. Então, nos versículos 7 e 8, o que é que ele queria dizer? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele diz o seguinte, olha, a obra redentora nas nossas vidas não é através da nossa força. A obra não é nossa, é de Deus. Quando você vê uma pessoa, você conhece uma pessoa que é o pior pecador, um miserável, o cara que fazia e acontecia, e você vê a transformação naquele cara, não foi ele que fez o esforço total. Deus que fez a obra nele, através de Cristo Jesus. A obra redentora não é nossa, não são de homens, é de Deus. Quando Deus está no negócio, Ele faz todas as coisas. E Ele fez todas as coisas para nós sermos salvos. Para que você fosse salvo, que você fosse alcançado. Não é pela força do seu braço. É Ele que faz. Quem transforma é Ele, é através do seu sangue. Então, o sangue que nos resgatou não foi o nosso, e sim de Cristo Jesus. Porque o sangue que era para ser derramado para a remissão dos nossos pecados era o nosso sangue. Era o meu sangue, era o seu sangue. Mas o sangue foi dele, de Jesus. Através do sangue dele, nós temos a redenção. Era para nós estarmos na cruz, era para a gente pagar os nossos erros. Mas ele pagou com seu sangue precioso. E Deus fez todas as coisas. O pecado era meu, era seu, era nosso. Mas o sangue não foi nosso, foi de Cristo. Eu pequei, eu falhei, eu errei. Estou falando na primeira pessoa. Mas o sangue derramado não foi meu. Foi do Cordeiro. Está entendendo, irmão? Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E Jesus falou assim, não, eu vou derramar o meu sangue por Fábio. Eu vou derramar o meu sangue por Felipe. Ele falhou, ele errou. O acusador veio, não, ele é pecador, Pai, Deus, ele pecou, eu tenho que... Deus falou, não, o meu filho já morreu por ele. Está entendendo, irmão? O sangue dele tem que estar sobre nós. O sangue dele tem que estar sobre você. E tem muita gente que está tirando essas vestes. E está jogando as vestes fora. Eu não quero mais não. Ah, Jesus, eu quero estar com essas vestes sempre na minha vida. Porque como diz aquela canção, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nesse versículo a gente vê o amor de Deus. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, através do seu amor. O amor de Deus nos constrange.
o amor de Deus tem que nos constranger. Vou pegar o último versículo, a gente já está terminando. Versículo 13. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vou para o 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Queridos, a palavra da verdade. Paulo está dizendo aqui, esta palavra, ela é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão tempos e estações, mas as minhas palavras não passarão. A gente está vindo aí de praticamente um término de uma pandemia de 2 anos. 2 anos que pessoas foram levadas, pessoas ficaram enfermas, foram curadas, outras morreram, outras não morreram. Mas era para a igreja estar agora, fortalecida. Era para a igreja continuar crendo firme nas promessas do Senhor. E muitos não creram. Muitos até duvidaram. Muitos até esqueceram das promessas de Deus para as suas vidas. O que Paulo está fazendo aqui, um resumo, ele está dizendo: continue crendo. Nós precisamos continuar crendo nesta palavra. Continue acreditando nas promessas de Deus. Sabe o que aconteceu nessa pandemia? Eu conversando com alguns pastores, até de outros estados que eu tive, lá em Brasília, estava conversando com alguns. Há um espírito de desânimo que veio nessa pandemia. Um espírito de desânimo, um espírito que tira a fé das pessoas, que muitos caíram, foram enganados. Esmureceram, murcharam como uma bola de bexiga, pararam, largaram a carreira, deixaram a fé. Mas aqueles que permaneceram firmes e fiéis foram aqueles que continuam crendo. E eu digo para você nessa manhã, continue crendo, continue acreditando nas promessas de Deus, continue naquilo que o Senhor colocou no seu coração, aquela promessa que Deus falou com você, continue acreditando, não desista, não pare, porque as promessas de Deus não vão voltar atrás, Ele não frustra o plano que Ele tem para nossas vidas, não tem como fazer parar. Não é pandemia que vai fazer parar, não é enfermidade que vai fazer parar, não é falta de dinheiro que vai nos fazer parar. Nós precisamos continuar crendo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, continue crendo. Você precisa crer, você precisa crer, você precisa acreditar naquilo que Deus tem para você, naquilo que está escrito, naquilo que foi falado, naquilo que foi dito, naquilo que Jesus levou na cruz. Continue crendo, não desista, não pare, não pare. Porque Deus fez todas as coisas, o Senhor fez todas as coisas. Eu fico imaginando esse tempo de Paulo, depois você lê lá Atos 18, 19, Paulo pregou que muitos magos, muitos mágicos que tinham livros caríssimos, e tinha um que tinha um livro que custava mais de 30 mil moedas de prata, se converteram, entregaram a vida para Jesus, levaram um livro para a praça e disse: isso aqui não presta, eu estou queimando, porque Paulo fez uma metanoia na cabeça através de Jesus, e houve uma revolução naquela cidade, meu irmão.
E aí um mago se levantou e disse: a gente precisa se reunir. E nessa cidade tinha um coliseu, um teatro, um anfiteatro. E eu acho fantástica a geografia romana. Eu tive a oportunidade de conhecer um anfiteatro lá em Cesareia Marítima, Israel. E eu assistindo, vendo, né, pela TV, a gente vê. Esse anfiteatro está lá uma parte de pé. Se reuniu um grupo e houve uma confusão tremenda lá, dizendo que Diana era a deusa da Ásia. E Paulo se levantou para ir lá explicar e os discípulos não deixaram. Porque esse mago disse: a gente está perdendo dinheiro. Esse Paulo está trazendo confusão. Está afetando a economia da cidade. A gente vive disso. Como é que a gente vai vender esse indumentário? Como é que a gente vai vender as estátuas de Dião? E o turismo, e o dinheiro que a gente está perdendo, porque esse tal desse Paulo trouxe uma doutrina de um tal Jesus. Meu irmão, diga assim: Jesus continua hoje realizando metanoia em muitos lugares. E diga assim: Jesus continua a fazer essa metanoia na minha família, na minha vida, nas pessoas com quem eu trabalho. Eu quero ser instrumento do Senhor, Pai. E a confusão foi formada. Como diz um repórter que eu até acho engraçado, o bafafá estava pronto. E aí Deus usa um escrivão de lá e disse: gente, espera aí, Paulo não está pregando aqui contra a Diana. Em nenhum momento Paulo falou mal de Diana. Ele está pregando a doutrina dele. Vamos respeitar o que ele prega e vamos continuar fazendo o que a gente acredita. Aí eles caíram em si e disseram: é verdade. Vamos voltar para casa, voltem para casa. Se você for lá hoje, só tem ruína, só tem pedra. A Turquia hoje é um país com cerca de 90% do povo é muçulmano. Mas naquele tempo Paulo continuou. Se tivesse as gerações permanecessem firmes e fiéis, a Turquia hoje seria um dos maiores países cristãos. Infelizmente não é. Olha a importância da geração. Olha a importância de você ensinar para quem vem. Eu creio que desta igreja está formando uma geração de adoradores, pregadores, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que buscam o Evangelho. Porque Paulo acreditava que Jesus voltaria na sua geração. Não perca a sua fé. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: não perca a sua fé. As promessas de Deus continuam na sua vida. E você vai contar o testemunho dessas promessas na sua vida.